Bom dia, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Gostaria, nesta manhã, de lhes falar a respeito de estou certo e convicto daquilo que a palavra de Deus revela ao meu coração. Você, como servo de Deus, deve ter esta mesma certeza e esta mesma convicção. E aquele que ainda não tem, deve buscá-las. E a forma de você buscar a certeza e a convicção das revelações que estão na palavra é lendo-a ou ouvindo-a atentamente. E se você fizer algo semelhante, faça isso em oração. E o Espírito Santo de Deus confirmará a palavra no seu coração, mantendo você de pé na presença de Deus. Então, queridos, o primeiro texto que nós vamos ler está exatamente em 1 João, capítulo 2, o verso 28. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, o verso 28 diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esta é a forma que Jesus usou para falar com Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo. Então, nascer de novo é ter uma transformação pela fé no sacrifício de Cristo, na disposição de obedecer a sua palavra e na predisposição de crer em todos os seus ensinamentos, tanto os presentes quanto os futuros. E esta é a razão que motiva o crente a ter convicção, certeza de sua salvação. E ainda ele vai nos orientar de uma forma tão precisa que seremos semelhantes a Cristo quando ele vier. Esta é uma certeza, é uma convicção. E onde que eu aprendi isso? No livro de 1 João, capítulo 3, e nós temos aqui no verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Precisa de uma declaração mais linda e perfeita para nos fazer enfrentar com coragem, com determinação, todas as provações, ultrapassar os obstáculos, derrubar as barreiras que estão sendo postas diante de nós e manter a nossa fé firmada na palavra bendita que nos garante a certeza dessa vitória. Querido, não precisa de você pensar mais. Então, ter a certeza, ter a convicção é algo tremendamente glorioso que todo servo de Deus precisa de ter. E ele vai nos falar mais. Eu tenho a certeza e eu tenho a convicção que Cristo veio tirar os nossos pecados. Isso está registrado no livro sagrado, lá no Antigo Testamento, na profecia de Isaías 53 e no Novo Testamento em inúmeros textos. Que ele padeceu uma só vez para tirar os pecados de todo aquele que nele crê. Querido, isso é tremendamente glorioso. Você não pode perder esta certeza, esta convicção que os seus pecados são tirados do seu corpo, da sua alma, se é purificado pelo sangue de Jesus. No mesmo evangelho de João, capítulo 1, ele fala exatamente isso. Mesmo se você falhar, manchar a sua alma perante Deus, é só você confessar, pedir perdão a Deus, confessar, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Essa deve ser continuamente a conduta do servo de Deus. E ele continua nos falando que o amor fraternal indica que temos passado da morte para a vida. Capítulo 3, o verso 14. Então nós temos aqui exatamente esta palavra registrada. Olhe bem, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece ainda morto. Olha a importância do amor. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele registrou uma carta inteira exatamente mostrando isso.
extraordinariamente a menção do capítulo 13 de 1 Coríntios, quando enaltece a ação, a força do amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do sacrifício de Cristo. É este amor que faz com que nós sejamos identificados com Jesus e tenhamos a nossa filiação junto a Deus. Graças ao bom Deus misericordioso que nos deu o Senhor Jesus e a Ele que se entregou por nós, por amor, para nos garantir essa vitória. Amém? Prosseguindo então, eu tenho que também ter convicção, certeza de que Ele vive em nós pelo Espírito. Capítulo 3, o verso 24. Vamos ler. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Por isso que Jesus disse lá em João, não vos deixarei órfãos. Está vendo no Evangelho? Não vos deixarei órfãos. Quando eu for, enviarei o Consolador e Ele estará convosco todos os dias. E Paulo afirmou com muita convicção também, todos vós que credes em Cristo sois batizados no Espírito. E isto para ter uma novidade de vida. Não é para viver como antes. Já que nós estamos na comunhão do Espírito, devemos viver centralizado na palavra e cumprindo todos os seus ensinamentos, colocando-os em prática todas as vezes que formos levados à prova. Isso é fundamental. E ele completa, então, nos acrescentando que temos a vida eterna. No verso 13 do capítulo 5, do capítulo 5, nós temos essa palavra. Olhe bem. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Lembra que eu falei com você? A vida eterna já é dada a nós, aqui na terra. Não é depois que chegar lá. Então, aqui está a afirmativa. Né? Já tendes a vida eterna, a vós outros que crede em nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo Salvador. Muito bem. E que nossas orações são respondidas. Capítulo 5, o verso 15. Vamos ler? Perdão, capítulo 5, verso 15. Isso mesmo. Então vamos ler. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jesus disse assim, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, crendo, recebereis. Portanto, meu querido, essas palavras são parte daquilo que você não pode esquecer. Ter convicção de que você está salvo, estar certo de que você está salvo e que você foi remido pelo sangue de Cristo para viver a vida eterna com o Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Que esta mensagem desperte os corações para esta realidade prometida pelo Senhor. Que não vivamos no mundo como religiosos, mas como pessoas certas e convictas de todos os teus ensinamentos e dispostos a andar neles como o Senhor nos ensinou. Esta é a palavra que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.